Tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 11 de junho de 2014, é uma quarta-feira. Nosso verbete é de número 3050, ele tem 4 páginas, 47 logias e 9 máximos. O tema de hoje a ser debatido é o sobrepujamento emocional autoinvestigativo, da especialidade autoexperimentologia. Esse verbete foi redigido pela verbetógrafa, já veterana, professora Rosa Ramalho. Ela é graduada em Psicologia e Pedagogia, especialista em Educação, técnica em Homeopatia, brasileira, natural de Cabo Frio, Rio de Janeiro, voluntária da Conscienciologia desde janeiro de 2005, tenepsista desde março de 2010. Tudo certo, professora Rosa? O sobrepujamento emocional autoinvestigativo é a postura isenta, inteligente e cosmoética de a consciência intermissivista, homem ou mulher, superar-se na autoexperimentação, vencendo as emoções intermitentes e persistentes, analisando os fatos, parafatos e dados coletados com discernimento, seriedade e holomaturidade, priorizando as atitudes mentais somáticas. E aqui na pensenologia, o holopensene pessoal de sobrepujamento emocional autoinvestigativo, a análise autoinvestigativa dos rastros pensênicos, o fortalecimento da autopensenidade cosmoética na pesquisa, a cognopensenidade reforçada pelas evidências autoinvestigativas. E na fatologia, as evidências das autopesquisas rígidas e consistentes, sobreparamento dos fatos constatados, a postura pesquisística sem emocionalismos, a lucidez na colheita de dados autoexperimentados, a utilização da inteligência evolutiva na análise factual, quebra-cabeça das autopesquisas ganhando vida, o domínio das emoções durante as autoexperimentações, a prevalência do mental soma sobre o psicossoma durante as autoinquirições, a lucidez autopesquisística. Os primeiros degraus do autodiscernimento sendo delineados através das autoperquirições. E na parafatologia, a autoinvestigação da sinalética energética parapsíquica pessoal em relação aos neoachados retrocognitivos. A parapesquisa trazendo à tona o palco multidimensional. A vontade férrea dando novo rumo à paracenografia pretérita. A assunção do neopapel de paradiretor de peça existencial. A auto- e heteroanálise holobiográfica. A pararreciclagem neopesquisística restauradora. O vislumbre da multidimensionalidade atuante no palco existencial pesquisístico. Agora, aqui na remissiologia, nós destacamos corpos de evidências, cotejo, intelectualidade, emocionalidade, predisponência à reciclagem, sobrepairamento e sobreposição mental somática. O sobrepujamento emocional autoinvestigativo da consciência lúcida e cosmoética é o ato de auto-inquirir-se, isentando-se de comocionalismos, com discernimento acima dos fatos e parafatos. E na questionologia, você já começou a auto-inquirir-se cosmoeticamente? Utiliza-se de postura de sobrepujamento emocional autoinvestigativo? E na bibliografia específica, nós temos 2 fontes bibliográficas. E na mega-análise feita pela equipe da Enciclosapiens, nós temos autopesquisofilia, autoemocionalismo, autodiscernimento, neoplanejamento, sobrepairamento, intraconsciencialidade, multiexistencialidade, para-investigação, autodesassédio, para-cenografia, para-elenco, neoachado, para-evidência, retrocogniciologia, multidimensionalidade, parapreceptoriologia, autoexperimentologia, autocogniciologia, autorrecicologia e descrenciologia.
Agora, temos aqui alguns convites. Tem um convite aqui bem especial, que é para o ECP3. A Evolucim convida a todos para o ECP3, que é o curso de extensão em Conscienciologia e Projeciologia. Para quem não sabe, esse é um curso de campo aberto, né? A toda e qualquer pessoa, mesmo aquela que nunca fez nenhum curso da Conscienciologia, aquelas pessoas que não conhecem. Então, é uma ótima oportunidade para a gente chamar um amigo, um parente, alguma pessoa que a gente queira fazer uma assistência mais específica, né? Ou mesmo aqueles colegas nossos, retomadores de tarefa, né? Que a gente sabe que estão um pouco afastados da Conscienciologia. Esse curso vai acontecer de 18 a 20 de julho, aqui no Hotel Carimã, em Foz do Iguaçu. E a gente lembra que isso é muito importante, que a renda é para contribuir para a construção da sede própria da Evolucim. Para quem não sabe, a Evolucim é a IC especializada na infância, né? Então, ela se dedica a fazer atares para os pais, cuidadores, preceptores, enfim. E, claro, as crianças, né? Que a gente sabe que não dá para trabalhar com as crianças, considerando principalmente o paradigma consciencial, sem trabalhar com os responsáveis, tá certo? Pais e responsáveis. Então, a Evolucim, acho que tem uma força muito grande nessa CCI, a gente considerando aí os intermissivistas, né, novatos chegando, então é importante a gente ajudar essa IC. E, então, se você quiser mais informações, você pode entrar no site www.ecp3.com.br. A equipe do ECP3, então, está agradecendo aí desde já. Agora, tem um evento também muito importante, professora Rosa, não sei se você concorda, eu penso que sim, que é a Semana Paracientífica da Conscienciologia, que tem muito a ver com o seu verbete, tá certo? Que é justamente a gente trabalhar e dar foco e, enfim, desenvolver a nossa capacidade paracientífica aí junto à Conscienciologia. Vai acontecer também o primeiro simpósio teáticas da Conscienciologia. Então, a Semana Paracientífica ocorre de 21 a 27 de julho agora, aqui em Foz do Iguaçu. E o tema dessa semana, que inclui o simpósio, que o simpósio sim é de 25 a 27, o tema principal é a pré-intermissiologia. O que interessa a todos nós, né? A gente tem ouvido aqui, quem está mais presente aqui nas mini-tertúlias, mas a gente tem ouvido muito a fala do professor Valdo, colocando a importância de nós nos prepararmos enquanto intermissivistas agora, primevos, né? A maioria de nós, é a primeira vez que a gente fez o curso intermissivo, da gente se preparar para a próxima intermissão, para a gente conseguir atuar enquanto líder nessa nova intermissão. Para isso, a gente tem que malhar um pouquinho aqui, né? Por exemplo, enfim, atuar, na minha opinião, com a autopesquisa científica, né? Da paracientífica, a autopesquisa conscienciológica mesmo, considerando com todos os aspectos o paradigma consciencial. Então, pessoal, está todo mundo convidado. O público-alvo dessa semana, claro, são os participantes dos colégios invisíveis, as pessoas dos técnicos científicos, das ICs em geral, e todos os pesquisadores independentes, autores, verbetógrafos, equipes do Holociclo, consultores, todos os interessados nos debates da Conscienciologia. Então, se vocês quiserem mais informações, procurem a Secretaria do CAEC. Telefone 3525-2652, né? DDD 45, e-mail caec@caec.org. Então é isso. A gente agradece aí desde já a participação de vocês. Agora, professora Rosa, a gente já tem aqui várias perguntas e eu queria ouvir de você a questão do seu interesse, né, por esse assunto, tema, né? o porquê do tema, o que motiva mais você dentro desse universo aqui da escrita, desse verbete? Sim. Os meus verbetes, eles coincidem com as etapas evolutivas minhas. Então, esse sobrepujamento emocional, eu não vou dizer que eu já tenha
conseguido totalmente, mas eu venho tentando sobrepor essa emocionalidade e ver com isenção os fatos que que vêm acontecendo na minha vivência, não só individual, como no grupo também no núcleo familiar, principalmente, e também no grupo evolutivo no qual eu estou inserida aqui na CCI. Então, esse verbete ele é muito importante para mim, porque, segundo a minha autopesquisa, me parece que eu já estou assim, nos primeiros degraus, não tanto, mas da saída da vitimização, né? Então, entrando no terceiro degrau, que seria a recomposição, principalmente com o núcleo familiar, com o grupo familiar. Eu tenho ido várias vezes à minha cidade de origem, estando com a minha família, e tem acontecido tudo que vocês estão lendo aí dentro deste verbete, é justamente esse palco para palco e toda essa multidimensionalidade atuando nesses fatos e parafatos. Então, isso tem tudo muito a ver com o meu momento atual, né? Muito bem. Agora a gente tem uma colocação aqui que eu já vou ler, porque ela justamente se refere à etimologia, né? A pessoa está fazendo uma contribuição. É uma teletertuliana, ela conhece a Conscienciologia, se não me engano, há pouco tempo, enfim. Não tem muita lembrança já de muito antigamente do nome, né? Mas, enfim, ela coloca o seguinte: a verbetógrafa, o termo sobrepujar do espanhol, sobrepujar, e este do idioma latim, superpodiare, ação de pujar abundantemente, ultrapassar, exceder, sobrelevar, levar vantagem, sobressair, lutar por algo, esforçar-se. E aí ela coloca: tendo em vista que sua origem foi no século XIV, não encontrei nenhuma referência a respeito, por isso apenas busquei a etimologia léxica. Assim tomei a liberdade de contribuir em algo. E aí, antes de mais nada, a gente só quer lembrar aqui do critério da etimologia da enciclopédia, né? Aqui no verbete está constando o termo de origem sobrepujar, é de origem certa, surgiu no século XIV. Essa etimologia ela é feita pela equipe da professora Mabel Teles, né? Ela revisa todos os verbetes da enciclopédia desde o início. Então, ela tem muita experiência e, claro, tem alguns critérios para elaboração da etimologia. Cada verbetógrafo faz, é obrigatório a pessoa escrever a etimologia, pesquisar, aprender a fazer, mas a revisão final é feita pela professora Mabel Teles. E a base, um dos dicionários que são a base, né, da etimologia da enciclopédia é justamente o dicionário Wise. Tem outros também, mas a gente sabe que o dicionário Wise tem essa pretensão de ser um dicionário etimológico também. Ele tem uma etimologia muito rica. E, por exemplo, se você... Eu não sei te dizer se a professora Mabel fez pesquisa em outros dicionários, mas pelo dicionário Wise, né, a gente já detecta que ali consta como origem controversa. Então, sempre que uma palavra tem origem controversa, a gente não coloca na enciclopédia que apareceu em tal século, porque a ideia é que a enciclopédia da Conscienciologia ela seja mais confiável possível, tá certo? Então, se alguma coisa tem dúvida, é igual a gente aí, já que está se falando de sobrepujamento emocional, né, professora Rosa? Sim. A gente, às vezes, tem alguma emoção mal resolvida com algum tema ou com alguma ideia que a gente quer colocar no papel, alguma tese que a gente quer defender, e a gente deixa a emoção tomar conta daquilo e coloca algo que não está muito sedimentado, nem muito já consensuado, né, em relação às nossas pesquisas ou às dos outros, né? Então, no caso aqui, a gente agradece, né, professora Rosa? A gente agradece muito a sua contribuição
Mas, assim, a explicação é só no sentido de justificar o porquê que está em origem incerta, né? Você quer colocar alguma coisa, Eu havia Rosa? colocado realmente, realmente de origem espanhola, principalmente o pujar, né? O sobre já. Quando você mandou o verbete. Só que não está, isso não está, como você explicou, nos dicionários pesquisados pela enciclopédia. Então, eu acordei, foi um acordo meu com a revisora, que o ideal seria colocar de origem incerta, até porque não havia uma concordância em todos os dicionários que eu pesquisei. Exatamente. E tem aqueles dicionários mais, vamos dizer assim, confiáveis, né? Vamos dizer assim, entre aspas. Mas, não entre aspas, mais confiáveis do ponto de vista que, pela experiência de pesquisa, mostra que eles são mais certeiros, né? Acertam mais. E que são esses os mais considerados, né, para essa definição aqui final. Não é? Agora, em relação às perguntas, vamos lá? Vamos. Na estrangeirismologia, na página 21, ali logo na primeira linha, o que vem a ser o recorde do sobreparamento na pesquisa? Digamos assim, você está dentro de uma pesquisa. Talvez até uma pesquisa que em outras vezes você tenha ido e tenha se deixado levar já no início pelo emocionalismo. Então, para você, quando você vai de novo a essa pesquisa, aquela mesma temática que te incomodou tanto durante um certo período, e que você sai ileso, digamos assim, quanto ao emocional, eu considero aí como um recorde, porque foi passado assim com um brio, né, digamos assim, diante daquela pesquisa. Então, foi nesse sentido. Então, o ideal é a gente estar sempre batendo esse recorde. O ideal. Que aí a gente pode dizer que já está caminhando para o sobrepujamento, o sobreparamento na pesquisa, né? Porque tem pesquisas que incomodam, né? Claro, principalmente quando é um trafar seu, alguma coisa que você está ali ainda tentando entender para conseguir, né? Superar aquilo. Fica mais difícil, né? Essa isenção, né? Tá bem sério, assim. E são esses que a gente deve visitar mais vezes, porque eles podem surgir de um momento para outro e incomodar, né? Então, se a gente conseguir sair ileso, né, nesse momento, vai ser muito bom. Agora, na fatologia, na página 21, quinta linha. Como nos mantermos sempre atentos quanto à nossa responsabilidade com o desenrolar das cenas do teatro evolutivo? É o seguinte, não se deixar levar assim por... eu coloquei aqui dentro a síndrome da poliana, a síndrome do infantilismo. Ter assim, se estamos diante, por exemplo, de uma situação num grupo familiar ou mesmo num grupo evolutivo, encararmos com responsabilidade aquela situação que nós estamos tratando e ver que os fatos e os parafatos, eles não se desenvolvem só da maneira que nós queremos. Às vezes, vêm respostas que não são aquelas que nós esperamos, mas termos a evolutividade, né, o discernimento de receber esse desenrolar com serenidade e que é o melhor para aquele momento evolutivo. Nesse sentido, quando eu falo nas cenas do teatro, é porque muitas vezes a gente, nem em todo momento nós estamos assim preparados para o enfrentar, e a todo momento nós estamos diante da multidimensionalidade, né? Então, são cenas que se desenrolam no intrafísico, mas tem a correspondência no extrafísico ou vice-versa, e que nós temos que estar preparados, não nos deixarmos
nos levar como polianos, como infantis, diante dos resultados que são adquiridos. Porque aí, né, Rosa, mesmo que a gente, claro, no nosso nível evolutivo, a gente não tem essa noção desse teatro, do que está acontecendo. Mas o que eu acho que é bem importante que você colocou é a gente ficar atento, né? A gente buscar ter essa noção da nossa responsabilidade com o desenrolar desse teatro. Desse papel. Né? Então, se a gente fica mais atento e mais ligado, vamos dizer assim, nisso, a gente passa a atuar de uma maneira que, mesmo não totalmente lúcida, ou às vezes nada lúcida, sem saber exatamente o que está acontecendo, mas a gente ter essa convicção e essa responsabilidade, né? Que a gente tem um papel muito ativo, né? Nos nossos, em geral, em todas as nossas ações, nossas né? interações, em especial, se a gente tem essa noção de ter feito um curso intermissivo, de ter uma proexis, de ter uma responsabilidade com a TARES, né? Principalmente nós que estamos estudando Conscienciologia, estamos nessa tarefa evolutiva, nós sempre, em quase todas as situações que nós nos colocamos, sempre é de responsabilidade nossa aquilo que nós interagimos, né? A gente pensar sempre assim, no grupo familiar, com os alunos, com os professores. Se a gente puxar para a gente a responsabilidade, vamos evitar maiores dissabores, né? E não vamos ser pegos de surpresas. Isso aí é muito importante. É difícil, como eu disse para vocês, eu estou começando os primeiros degraus, mas essa precaução, essa profilaxia dessas 24 horas, né, isso é muito difícil, mas a gente deve tentar, porque é para isso que nós estamos sendo testados, digamos, para sermos líderes interassistenciais, não mais crianças imaturas conscienciais, né? Então, isso é importante, né? Eu só, concordando assim, com tudo isso que foi falado, a posição da Dulce, da Rosa, eu só iria acrescentar que o que foi falado, pode-se, à medida que vai sendo registrado, é como se nós fôssemos registrando as nossas frases, o nosso próprio script. Na hora que nós vamos ter que protagonizar, nós estamos, então, mais preparados para, como foi dito aí, enfrentar esse cenário ou os contextos em que nos vemos à frente, né? Porque a maior parte das vezes realmente estamos inconscientes da nossa participação. Nós não sabemos nem o que estamos pensando e já vamos falando, né? Mas, no momento em que há toda essa autopesquisa, esse trabalho, identificar o cenário e já ir preparando o nosso script. Ele não vem pronto com o diretor da peça. O diretor da peça não entrega. Ele se desenrola, são tarefas que vão sendo desenvolvidas. Mas é o próprio ator que vai fazendo o seu script para desempenhá-lo o melhor possível, né? Muito mais perto. Aproveitando isso também, importante também que me veio agora, é a avaliação do contexto. Sempre que terminar o contexto, a gente avaliar. Porque, muitas vezes, não é o que nós esperávamos, mas é o que foi necessário naquele momento. Era o que era preciso ter vindo naquele momento, né? Então, isso é muito importante. Às vezes, ou numa cariação, ou mesmo numa conversa, num diálogo, junto com grupos, os resultados, eles são muito importantes e vão dar esse script que a Pilar está colocando. Isso vai favorecendo o nosso desenvolvimento, né? Até na intercomunicação. Vamos lá, agora em Fatologia, na página 21, também na 6ª linha. Como podemos montar o puzzle evolutivo se temos tantas peças soltas e dispersas? Quando veremos, enfim, o quebra-cabeça plenamente montado? Bom, isso aí plenamente montado... Deixa para a CL, né? Isso é quando chegarmos a CL. Mas a gente não pode assim,
ter assim, a irresponsabilidade de já não irmos desde já tentando montar esse quebra-cabeça, essas peças. E muitas vezes a gente tem, por exemplo, as retrocognições, elas não vêm assim certinhas. Se nós tomarmos nota de tudo que vem, tipo peças mesmo de um quebra-cabeça, e às vezes nem naquela hora que nós estamos pesquisando a gente consegue emendar alguma coisa. Mas, passado algum momento, a gente vai lá e outras peças vão surgindo, a gente vai juntando e, de repente, não todo o desenrolar, né? Mas alguma coisa já vem se desenvolvendo para nos dar assim, noções do nível evolutivo que nós estamos, do que nós mais precisamos pesquisar, do que está faltando. Isso é muito importante. Agora, professora Rosa, na pensenologia, na página 21, o que caracteriza os heurístico-pensenes? Heurístico-pensenes, né? Isso. Então, são descobertas, né, de novos... Às vezes, você está atrás, como eu havia falado anteriormente, perseguindo, ou seja, tentando sobrepujar um pensene que já é pato pensene para você e que você quer superá-lo, e nesse momento surge um heurístico pensene, ou seja, uma nova descoberta de um pensene novo que você vai ser auxiliar, né, naquele pensene patológico que você está perseguindo há muito tempo e você supera naquele momento. São descobertas, eu acho que eu coloco aí na fatologia o diamante, as pérolas que nós encontramos quando nós tentamos a autopesquisa. Porque como que a gente supera um trafar? Quando a gente encontra um trafor. Ou como nós superamos um patopensene, quando descobrimos um pensene sadio que possa substituir por aquele patopensene que nós vemos tentando tirar ele da nossa vida, né, da nossa experiência, né? Pois bem assim. Sobre esse assunto, tem uma pergunta na Fatologia, página 21, que é justamente se você poderia comentar sobre os diamantes garimpados incessantemente na montagem do quebra-cabeça serexológico. Tem a ver com essa questão do heurístico pensene, né? É justamente isso. Você tenta montar um quebra-cabeça que nem sempre, olha, eu estou colocando para vocês assim, bem assim o que acontece comigo. A gente, na hora que pesquisa, muita coisa a gente não entende, a gente acha que é sem nexo, as coisas que vão aparecendo, e só com o decorrer do tempo é que nós vamos realmente emendando isso. E lá, uma vez, você encontra um achado, né, nessa pesquisa, que é realmente como se fosse um diamante. Ele dá, assim, como que eu vou dizer assim, esclarece, ele é esclarecedor, ele dá uma luz, como dizer assim, uma luz no final do túnel. Ele vai, e você coloca ele diante de todos os demais achados, e todos passam a ter lógica, quando você encontra aquele fator essencial, aquele núcleo, aquele achado força, né? Digamos que nós... a pérola negra. Isso, mas é isso mesmo, então é isso que está faltando, aí tudo isso aqui tem lógica, então, né? Aí é bem aí, por aí, né? Mais ou menos nesse sentido. Então, eu considero assim, e não é assim, talvez você leve anos até na sua pesquisa para chegar, para encontrar esse diamante, né? Porque aí se a gente está falando de pesquisa conscienciológica, né? É claro que essas descobertas passam pelo parapsiquismo, né? Sim, sim. Pelas informações, pela sua vivência, pela vivência, vivências parapsíquicas, né? Os insights. Então, isso exige aí um certo traquejo que a gente vai conseguindo com os
exercícios mesmo, né? A pesquisa diária, ou cotidiana, no caso, né? O mais frequentemente possível, né? E E a às gente vezes, vai Rosa, emendando, né? é importante a gente salientar isso para o pessoal que não mora aqui em Foz, né? A gente sabe que tem teletertuliano, alguns que nem moram no Brasil e que acompanham praticamente diariamente as tertúlias. E é claro que se a pessoa não está no Holopensene, como é o da Cognópolis, em Foz do Iguaçu, talvez esses assuntos pareçam um pouco assim, fora da realidade, da possibilidade da pessoa, né? Então, é bem importante a gente frisar do realismo, né? Da possibilidade de cada um de nós realmente nos dedicarmos, né? É possível. A pesquisa, a isso, Tudo é possível a uma quando questão você cotidiana pesquisa. de vivenciar isso, né? E leva a sério, realmente, coloca em prática. Não é só pesquisar e deixar de lado, né? Principalmente aquela pesquisa que é difícil, que você encontra respostas que você não concorda, né? Que ainda está muito longe do seu entendimento. São essas pesquisas que você deve mais inquirir-se, né? Nesse sentido. Então, quando eu estou colocando aqui em forma de metáfora, né, o diamante. Mas, apesar de ser toda uma questão cognitiva, conscienciológica, corresponde para a gente como se fosse um diamante, né, intrafísico, no sentido da importância daquele achado. Eu sempre me coloco muito nos meus verbetes como fosse assim, uma pesquisadora, porque eu tenho toda uma formação de antropóloga. Eu não cheguei a fazer assim, a formação completa de antropologia, mas estudei bastante antropologia, fiz especializações. Então, eu sempre me coloco no sentido de autoinvestigativo, de antropologia, de achados. Daí que eu uso muito as metáforas, né? Agora, no caso, a metáfora do diamante, em geral, ela é muito boa porque o diamante tem a história de ser lapidado e tal. Né? Então, combina com a questão da autopesquisa conscienciológica. Né? Reciclagem, isso. Então, vamos lá. Nós somos a pedra bruta e dentro da conscienciologia a gente vem se lapidando. Né? Então, isso é muito importante. Tem alguma IC, estou lembrando aqui, tinha uma IC com uma... É a Côncios que tem, né? Essa imagem bem na frente, né? Vem apresentando o fogo. É isso, é a Côncios, tá certo. Obrigada. Ricardo, que bom ver você aqui. É raro você vir a tertúlia. Muito bom. Agora, Rosa, em Fatologia, na página 21, segunda linha. Você poderia falar, se possível, com exemplos sobre o sobrepairamento dos fatos constatados? Olha, assim, por exemplo, o que mais, assim, nesse início agora, que eu estou me auto-pesquisando, tem sido assim, muito através do grupo familiar, né? Então, fatos que vêm à tona e que, se você olhar assim, com um olhar sem muita, digamos assim, a palavra se você percussiência, você não percebe. Mas se você olhar com um olhar conscienciológico, você vai ver que tem que as respostas são você teve um sobrepairamento naquelas situações, principalmente quando você vai e volta a primeira vez, você tenta, consegue alguma coisa, mas aí vai deixando de lado. Vai outra vez e já vai sentindo que as coisas vão melhorando, que os fatos vão acontecendo de forma mais positiva. E uma outra vez, vem de forma, às vezes, os resultados não são sempre, digamos assim, sadios, né? Às vezes, acontece de você mexer em situações que vêm
vem muitos respingos, né, digamos assim, mas você se coloca, você como pesquisador, dentro daquele contexto, sem se deixar levar pelo comocionalismo, pesquisando da forma como vem aquele retorno, sabendo que os fatos estão acontecendo, embora não seja da maneira que você esperava, mas permanecendo sem emocionalidade e racionalmente observando o decorrer desses fatos. Não sei se eu consegui falar de uma maneira mais coloquial, dessa forma, mas assim, permanecendo como se fosse um espectador. E não como se você, mesmo sendo um familiar, mesmo você fazendo parte daquele contexto, você não se sentindo inserida dentro daquele contexto, não se deixando levar pelas emoções. Você está observando e vendo o que é melhor para todos. Isso aqui é importante, né? Não sei se eu... acho que clareou, né, Rosa? Isso é só lembrando, né? Que esse tipo de posicionamento pode acontecer em qualquer circunstância da vida, né? Às vezes a gente está num ambiente, por exemplo, até bem próximo, familiar, e aí acontece alguma coisa muito confusa ou complexa, desde a dessoma de um parente, uma doença séria, uma briga. Então, é bem importante, né, dentro do que você colocou, a gente conseguir manter um sobreparamento daquela situação, no sentido de até para poder ajudar mais, emocionalmente, né? Para poder atuar de modo mais assistencial mais isento, possível, né? E conseguir ajudar, né? Se você fica envolvido emocionalmente naquilo de um modo como as outras pessoas estão, em geral, você dificilmente vai poder atuar numa situação mais de uma liderança assistencial, né? Você não vai dar conta. Oi, eu acho que a gente começa a conseguir sobrepairar nessas situações quando a gente tem um olhar mais multidimensional. Então, aí você consegue ver o que está acontecendo realmente, o que está levando as pessoas a reagirem daquela forma, o que está se passando realmente ali. Então, acho que se você tem um olhar multidimensional, é mais fácil sobrepairar, entender a situação e saber agir naquela situação. Certamente. Tem até aquela técnica, né, de você se fazer de consciência, amparadora, né, em especial. De preferência. E aí eu acho que entra nessa linha, né, do que você está falando. Mas eu acho que com o tempo, a pessoa vai aprendendo a cada vez entender melhor toda aquela situação, todo aquele teatro montado, todas aquelas reações das pessoas, aquelas coisas, por que estão acontecendo. E aí você já não pega tanto para... né? Acho que aí você tem condições de entender melhor e não se envolver emocionalmente tanto, né? Com a prática, com o tempo, com o estudo. Porque essa questão da compreensão é bem importante, né? Para você conseguir se isentar no sentido de ter uma cosmovisão melhor. E aí você começa a entender e se colocar numa posição... Até mesmo como se fosse criança, mais neutra. Uma briga de criança, um desentendimento de criança, a gente tem que saber orientar, separar, não é? De uma forma assim... Não pode jogar o emocional ali no meio de duas crianças brincando, ficar nervoso também, brigar também. É uma coisa meio parecida, né? Claro, a questão do... claro, você tem razão, eu penso. O mais difícil é quando se trata de um familiar, né? Que você está mais ligado. A isenção com os demais já é mais fácil. Mas o familiar que você já está, digamos, um filho, um pai, uma mãe, alguém que está muita proximidade, essa isenção já se torna bastante difícil. Então, eu estou fazendo essa experiência justamente no mais próximo, né? Porque já fica mais fácil já em relação aos demais, né? De acordo com a distância desse relacionamento. Então, isso é muito importante mesmo que
se faça dessa forma. Agora, Rosa, dentro disso que você falou, o que você acha? Eu penso que uma medida prática da gente averiguar o nosso nível de reciclagem, se a gente realmente está melhorando. Por exemplo, quando você passa um tempo sem conviver com uma pessoa que você já conviveu muito proximamente. Às vezes você faz uma viagem, uma visita, ou a pessoa vem visitar você, ou você vai visitar, e aí você consegue ter um tipo de reação, de relacionamento, de bem entendimento, né, do nível evolutivo daquela pessoa. Eu acho que é uma maneira, você não acha? Tem acontecido muito comigo. E muitas vezes assim, você vê assim, que, neste momento, há um diagnóstico do nível evolutivo até nosso e da outra pessoa. E você não exigir tanto do outro, porque ele não teve as mesmas oportunidades que nós estamos tendo aqui, né? Quando a gente vai, por exemplo, sai daqui, que eu vejo assim, quando eu vou ao Rio e volto, é como se eu, quando viesse para cá, viesse para uma comunex evoluída. Isso eu penso dessa forma. Então, quando a gente vai lá, a gente tem esse entendimento que as pessoas não estão tendo as informações que nós estamos tendo aqui, né? Então, a compreensão é maior. Nós temos que compreender muito mais ainda o outro que não está tendo a oportunidade de vivenciar o que nós estamos vivenciando, né? E não só exigir... lembrando, né, Rosa, que ninguém está falando de nenhum paraíso perdido, não é isso. Não, é uma questão de ênfase em autopesquisa. Em holopensene de autopesquisa. Autoexperiencial. Eu penso que a gente já falou aqui mais no início, né? Não sei o que o pessoal aí presente pensa sobre isso, mas realmente tem um holopensene potencializador de autopesquisa e de autorreciclagem para quem mora e vivencia a Conscienciologia aqui em Foz do Iguaçu, né? É bem diferente o holopensene. Então, a gente tem essa regalia, vamos dizer assim. É uma benécia, um aporte muito sério. No fundo, isso é responsabilidade, né? Você quer perguntar? Quer falar? Veja bem, eu vou falar como experienciadora disso, vamos dizer assim. Não é 100%, né? Mas é aquela coisa, é bem diferente, que nem eu vim de São Paulo, né? E estou aqui, não há dúvida que é bem diferente, mas muitas coisas ainda precisam ser melhoradas, mas é como a Rosa está dizendo, né? Nós estamos aqui lapidando o nosso diamante, né? Não é porque nós chegamos aqui que nós já estamos assim, superamos tudo, já estamos sobreparando tudo, não sei o quê. E existe essa cobrança também na própria cidade, vamos dizer assim. As pessoas, quando nos veem, acham que nós já estamos assim, perfeitos, né? Nossa, mas olha, e é da Conscienciologia. Então, você tá andando na cidade, você também tem que estar se policiando, porque indiretamente as pessoas também estão te observando. Eu senti assim, quando eu cheguei aqui em Foz, as pessoas me olhavam, então eu já percebia que eles percebiam que eu não era da cidade. Então, aí com o tempo, eu frequentei eu frequento um supermercado mais próximo de casa, e eu percebia o pessoal sempre me analisando, isso e aquilo. Aí com o tempo, você não é daqui, né, não sei o quê. Ainda bem que eu sempre fui educada, sempre tratei bem e tudo mais, e aí as pessoas acabam te tratando bem. Mas é esse que é o exemplarismo que nós temos que estar passando. Você era de São Paulo, capital? De São Paulo, capital, funcionária pública lá de São Paulo. Porque de cara tem essa diferença de cidade e ainda grande, policial, hein? Pequena. Ainda policial, hein? Como? Policial. Poxa, policial. Experiência, hein? Nossa. Mas foi assim, uma escola aquilo para mim. Valeu muito a pena, não posso reclamar, sou muito grata. E, o que eu pude fazer dessa vida foi isso, não posso reclamar, não. E graças ao curso, né, ao cargo que eu tive, que foi de escrivã de polícia, eu estou tendo a oportunidade de estar aqui. Porque ele que me deu todo esse arcabouço para agora eu estar aqui. Que bom, muito bom. Rosa. Só dar um complemento até para a Rosa, para o sobrepairar, pairar, o microfone está baixo, não? Sobrepairar, sobrepairar, passar por cima.
Agora, quando tem algum problema, por exemplo, na tua casa, o sobrepairamento, você compreende que você vai... Eles fazem alguma coisa totalmente absurda, você vai sobrepairar, passar por cima. Mas isso não se aproxima também, juntar isso com o perdão? O perdão entraria nisso? Pergunto. Sim, desde o momento que você já olha assim as demais pessoas, não com superioridade, nesse sentido superior, mas com compreensão de entender aquele momento evolutivo que ela se encontra, né? Você já vai se desprendendo de todos os preconceitos, né, que você possa ter, e imediatamente a tendência é você dar o perdão. Às vezes não acontece ali naquele momento, mas nas reflexões posteriores você já vai fazendo com que já as energias mais sadias possam ser direcionadas a essa pessoa e para que ela possa se modificar e você possa entender cada vez mais o processo, né? Isso aí. Em Fatologia, na página 22, na terceira linha de baixo para cima, você traz assim, a prevalência do mental soma sobre o psicossoma durante as autoinquirições. E eu queria que você comentasse, a partir de da página 22, na Fatologia, isso, terceira linha de baixo para cima. Já achei. Achou? Uhum. Então, assim, há pouco você comentou sobre a questão da Recim. E eu fiquei refletindo no seguinte, às vezes a nossa dificuldade, ou a dificuldade de algumas pessoas, está não no diagnóstico dos trafares, mas sim no autoenfrentamento. Eu queria que você comentasse, se você puder, como é que a gente pode utilizar o mental soma a favor desses autoenfrentamentos, porque não adianta a gente só identificar que tem trafar, mas quais são as estratégias práticas que a gente pode utilizar para a superação? Desses nossos trafares, né, diante das circunstâncias que nos apresentam, né, dos fatos. Então, eu acho que é conhecendo mais os nossos trafares, porque eles não vêm só uma vez só, né? Eu acho que durante as nossas experiências no cotidiano, esses trafares, eles aparecem, não que a gente valorize, como diz o professor, vamos valorizar muito mais os nossos trafores, mas os trafares aparecem sempre, né? E se a gente tem o diagnóstico, como você falou, não só diagnosticar, mas tentar ultrapassar esse gargalo do trafar e vendo qual é o trafor mais próximo, que nós podemos substituí-lo, e vamos utilizar o trafor neste momento para substituir esse trafar. Não é fácil, não, tá? É muito fácil falar, mas fazer não é fácil. Mas a gente é o exercício diário, tentando substituir o trafar, principalmente aquele trafar que já nos incomoda, que diagnosticamos, mas ele volta e meia está surgindo, está vindo à tona, e substituindo pelo um trafor que seja mais assim próximo, que possa dar continuidade. Porque, vejam bem, como você colocou, se a gente já identificou o trafar, já fica mais fácil. Porque muitas vezes a gente não sabe por que está agindo daquela forma. E se já identificamos o trafar, vamos trabalhar em cima dele, né? Eu penso dessa forma. E não se substitui assim de uma hora para outra. Seria polianismo dizer que a gente vai, às vezes, um trafar milenar. Mas vamos tentando, vamos exercitando. E nisso a gente vai evoluindo, né? Entendeu? Penso dessa forma. Por exemplo, tem um trafar meu que já foi diagnosticado por várias pessoas, inclusive aqui, e que eu não havia diagnosticado. E depois eu passei a observá-lo, porque me foi dito, né? Às vezes o trafar nosso chega mais próximo da gente através do outro
do que da gente mesmo. O último que sabe talvez seja a gente, né? Então, aí, digamos assim, que essa mania minha de falar muito, e já foi dito várias vezes que eu tinha vontade de aparecer. E então eu comecei a observar, será que eu estou me posicionando nesse sentido mesmo? Será que essa conotação que eu estou querendo dar para o outro, aparecer, mostrar conhecimento? Então eu venho trabalhando em cima dele. Eu não deixei de me posicionar, não deixei de me comunicar, mas observando até que ponto eu estou dosificando esse trafar e diminuindo, substituindo por trafores. Não sei se deu para entender. Se não, você entendi. Eu fiquei, enquanto você estava falando, eu estava pensando também numa questão que é assim, você trouxe como estratégia a utilização de um trafor para colaborar nessa autossuperação, né? O que eu tinha falado era ainda um momento antes, a questão do autoenfrentamento. Mas, assim, eu acho que por aí também já dá para ter uma noção. Eu substituí pelo trafor de ser cauteloso, cuidadoso, né? Ser mais meticuloso naquilo que eu falo, né? Você acha que observar mais na minha fala, né? Entendi. Então, isso aí Você acha que o CPC pode ajudar nesse processo? A elaboração, sim. A revisão do CPC? Demais. Ontem eu tive a comprovação o quanto que o CPC, que a gente tendo a oportunidade de fazê-lo, ele ajuda em tudo. Porque ontem eu fui fazer a agenda desassediadora e levei o meu CPC. E, gente, tem tudo a ver com tudo que a gente faz na nossa vida. Se a gente tem um roteiro que já está no nosso CPC, aí a gente vai ver mesmo quando os trafares estão atuando e quando são os trafores. Porque se você está saindo fora daquilo que você planejou, são os trafares que estão atuando, né? Então, isso é muito bom, fazer o nosso CPC. Agora, gente, só lembrando daquele verbete da enciclopédia, não sei se vocês devem conhecer, que é o compensação intraconsciencial. Esse verbete eu acho espetacular, porque é justamente a técnica que o professor Valdo propõe, você usar o seu traforão para combater o seu trafar que você está ali focado, né? E ali tem várias dicas, tem uma listagem de atributos mentais somáticos para atuar enquanto trafor, né? Por favor, nessa linha aí do que a Rosa falou, né? Mas como intraconsciencial. É muito interessante. Por exemplo, só para concluir o que a Dulce colocou, por exemplo, eu sei que eu tenho assim, um mega trafor meu e assistencialidade. Aí eu fiquei pensando, como eu sendo assistencial, me propondo a ser assistencial, como eu posso ferir e machucar até as pessoas querendo aparecer mais do que ela, entendeu? Com o meu trafar. Então, é isso que a gente coloca em parâmetro, né? Então, a gente não pode... O mega trafor, ele tem que atuar muito mais do que o mega trafar, né? Então, isso é muito importante. Nas mini-tertúlias, até ultimamente, o professor Valdo tem falado muito que o pessoal tem que utilizar mais os trafores. O pessoal não utiliza tanto, precisa utilizar mais, que isso é mais importante de tudo para superar trafares, um monte de coisa, né? E o professor Valdo tem realçado isso. Gente, porque olha só, se a gente está estudando conscienciologia, se a maioria admite, né, curso intermissivo, mesmo que não admita, não importa, está estudando conscienciologia, não tem nenhuma lógica a gente não se pegar nos nossos trafores, ficar remoendo e se auto-vitimizando com trafar. Agora é complexo mesmo, né? Eu concordo com ela. Muitos de nós, assim, estou me incluindo, obviamente, a gente sabe o que pega, né? O que precisa. Aí tem esse gargalo do enfrentamento, né? Além disso, botar a mão na massa e além do resolver CPC, o negócio, né? ver também com 5 cobaias. Eu, antes de estar para ir ser
para a preceptoria, eu estava na Côncios. E a Côncios me ajudou muito. Eu fiz todos os cursos, e Recim 1, Recim 2, eu fiz duas vezes Recim 2, muitas consciências cobaias. E, na maioria das vezes, eu não acordava com que o resultado que vinha nas consciências cobaias, e até eu deglutir e realmente assimilar que aquilo que vinha era realmente para mim a mudança, aquilo foi difícil. Então, é uma das maneiras melhores para a gente trabalhar com os nossos trafores, substituindo os trafares, é através das consciências cobaias, porque a técnica da consciência cobaia é justamente isso, né? É um levantamento de todos os nossos trafores e depois trabalhando com os nossos trafares. O que nós podemos fazer? Aí vem os trafais, que é justamente os hiatos que faltam para a gente chegar ao trafor, e nisso a gente vai, então, preenchendo. É muito importante a consciência cobaia. Eu achei muito interessante para mim, eu ter feito vários consciências cobaias. Isso é muito importante. Rosa, aqui na página 22, na efeitologia, você podia colocar, por que você colocou esse efeito? Podia discutir. Em qual linha tem? Efeitologia, o efeito halo, cosmoético. Efeitologia, tá. Efeitologia. O efeito halo cosmoético das recomposições grupocármicas. Então, aí a gente já estava iniciando que, no meu diagnóstico, eu não sei se vocês acham, mas como é autoexperimental, eu acho que eu já estou saindo do nível da vitimização e entrando na recomposição, principalmente com o grupo familiar, nesse nível do núcleo familiar. Então, a gente vai vendo esse efeito halo mesmo, né? Esse efeito que vai pegando todo um grupo. Hoje eu já estou assim, percebendo que os meus filhos, os parentes mais próximos, já estão entendendo o meu posicionamento como consciencióloga, que antes era muito rebatido, né? Outro dia eu estive com meu filho, e meu filho, mãe, eu tenho pesquisado lá sobre ele fala assim, sobre o CAEC, né? Sobre o CAEC, porque ele é espírita ainda, né? Então, e tenho pesquisado, mãe, queria que você me dissesse a diferenciação. O que é a TACOM e o que é TARES? E eu fui explicar para ele. Disse, mãe, então é isso que eu estou precisando, fazer a TARES com a minha família. A família dele já tem uma mini família, né? Mulher, filhos e mais sogra e toda. Então, é isso que eu estou precisando. Aí eu fui conversando com ele, a diferença entre TACOM e TARES. Mãe, como que é importante isso, mãe? Como que a gente se coloca, como que a gente se posiciona com a TARES, né? Achei muito interessante. Não fui eu que induzi a que ele pesquisasse esses termos, ele foi pesquisar e justamente foi, acho que foi ontem que o professor falou, levantamento de neoverpões que são mais impactantes, eu pensei nisso, que para o meu filho foi realmente TARES e TACOM, a diferenciação. Então, isso é muito importante. Então, esse efeito halo, né, vai assim, acontecendo, né, e a gente espera que a partir da gente vai acontecer não só com o grupo familiar, com todos os grupos que nós vamos interagir, né? Vamos ser compreendidos como conscienciólogos na nossa posição de TARES, né? Principalmente. Então, isso é muito importante. Deu para entender? Perfeito, Tânia? O exemplo foi excelente. Né? E que bom que isso está acontecendo com nossas famílias, né? Que bom, né? Obrigada. Viva nossas tenebras. Vamos lá. Fatologia, página 21, final da segunda linha. De que modo adquirir a postura pesquisística sem emocionalismo? Quais as técnicas mais eficazes para alcançar esse objetivo? Espera aí. Página 21. Página 21, final da segunda linha. Final da segunda.
Página 21. Mas aqui da patologia. É a postura pesquisística sem emocionalismo que ele está perguntando. Mas não está aqui nesse. Segunda linha da fatologia. Tá. Segunda linha. Essa postura pesquisística sem emocionalismo. Para cima, é de cima para baixo. Então, a postura pesquisística sem emocionalismo. Ele está perguntando quais técnicas, né? Você já vem falando sobre justamente isso. Essa técnica que eu estou empregando, que é do sobrepujamento, ou seja, não se deixar contaminar pelas emoções, pelo comocionalismo. Principalmente quando aquele assunto, aquele fato diz muito ainda com a gente, nós ainda estamos interligados com interprisões, com aqueles fatos, com aquelas decorrências, aquelas situações. Então, essa postura, né, sem se deixar levar pelo emocionalismo, porque você vai poder ajudar muito mais, vai poder... Não pode ser interpretado como ser frio, né? Você está vendo, você está participando, você tem a postura assistencial, mas você quer ver de uma outra maneira, com outros olhos, não com óculos escuros, com óculos bem claros, que você possa perceber para poder ajudar. Então, isso agora, é muito importante. nesse sentido, você poderia aprofundar a atuação do cérebro para cérebro na atividade autoinvestigativa? Está na quinta linha da 22, aí na fatologia mesmo. Quinta linha da 22. Atuação do cérebro para cérebro na atividade autoinvestigativa. Então, é justamente porque quando nós nos deixamos levar pelo emocionalismo, comocionalismo, nós tem uma situação em que nós queremos ajudar, queremos ser assistencial, e nos deixamos levar por aquela situação, nos deixamos, como diz aí na moda, deixamos nos pegar pelo contexto, né? Pela onda, aí a gente só está usando o cérebro, né? A gente ainda é bem animalzinho, bem ainda, né? Fazendo parte daquela situação. Quando a gente usa o cérebro também, mas com a atuação do paracérebro, que o paracérebro tem uma cosmovisão daquela situação toda, você vai estar usando a racionalidade. E com a racionalidade, vai deixando de lado as emoções. Não que elas não venham, mas a gente já vai poder dominar essas emoções. Elas aparecem, a gente vê realmente quando elas vêm, mas a racionalidade se torna superior. É isso que é o uso do paracérebro, né? Não se deixar levar pelo emocional. Agora, em parafatologia, também na página 22, quinta linha, de baixo para cima. Você poderia discorrer sobre o encontro do parelenco renovado? O encontro do parelenco renovado. Então, isso aqui, como eu coloquei em parafatologia, eu ainda assim, não posso dizer assim que eu vivenciei. Eu tenho assim a impressão, a parapercepção pelas minhas observações que eu estou naquele momento que eu estou passando por aquela situação que já tem o parelenco, um elenco. Por que eu falo parelenco? Porque já foi um elenco que eu já estive em outras situações. E ele está hoje no extrafísico para elenco, mas sendo que renovado, muitas vezes até me ajudando, né, naquelas situações. Porque quando eu falo renovado, porque eu sinto a presença desse elenco, amparadores, às vezes até familiares mesmo, mas me ajudando naquela situação. Então, por isso que eu percebo, né, que ele esteja renovado, porque as inspirações naquele momento recebidas são inovadoras, são de confiança, são de que eu deva continuar naquele sentido, né? Deu para entender?
Acho que sim, Rosa. E aí, resumindo, né, Rosa, se a gente faz autopesquisa com foco na reciclagem, se a gente consegue reciclar, é claro que a gente vai tender a mudar de companhia extrafísica, tá certo? Então, esse para-elenco aí, ele vai estar sendo renovado. E pode acontecer o contrário, né? Que você, por exemplo, ao se modificar e que tem ainda um para-elenco ainda não tão renovado, que já foi parte de seus momentos anteriores, né? E ele possa até se renovar com a sua nova postura. E você vai fazer um convite, né, de renovação. Ele se reciclar. Né? Ele se reciclar, né? Isso é importante. Isso. Agora, na parafatologia, na página 22, segunda linha, você poderia falar da autoinvestigação da sinalética energética e parapsíquica pessoal em relação aos neoachados retrocognitivos? Uma nova sinalética, até então inexistente, foi gerada devido às novas descobertas pesquisísticas? Essa é a pergunta dela, né? Quer que eu leia de novo? A autoinvestigação da sinalética energética e parapsíquica pessoal em relação aos neoachados retrocognitivos. Sim, é bem por aí, né? Porque se você tem uma sinalética que, às vezes, sempre acontece com vocês, você já tem conhecimento daquela sinalética, né? E, de repente, em uma outra pesquisa, você pode encontrar neoachados retrocognitivos que vão realmente dar uma nova dimensão a essa... dar uma resposta, né, digamos assim, a essa sinalética. Não sei se deu para... autoinvestigação da sinalética energética para psicopessoal em relação aos neoachados. Quer dizer, aqueles neoachados, aqueles novos achados retrocognitivos, vão dar uma nova performance, um novo, vamos dizer assim... Uma variável nova, uma nova variável. Não é que ele em si desenvolve a sinalética, né? Que ele pode indicar uma nova variável, da sinalética. Que, claro, você vai desenvolvendo a partir de confirmações, constatações, por exemplo, voltadas para aquele neoachado. Para aquele neoachado. Vai esclarecer mais, vai ser mais assim, clareador, né, digamos assim. Bem assim, não sei se eu soube me explicar bem. Pode falar, Lindo? Quer falar, Lindo? Eu só queria saber sobre a pergunta. Microfone, por favor. É só para orientar. Que a menina perguntou alguma coisa. Né? Uma nova sinalética, até então inexistente, foi gerada devido às novas descobertas pesquisísticas? Não necessariamente, né? Eu coloquei que pode ser a mesma, mas aqueles neoachados podem clarear mais essa mesma sinalética, né? Entendeu? Pode ser que você, não sei, vou fazer uma hipótese ou aqui. também pode vir outras. Você está pesquisando e desconfiado de uma determinada sinalética, né? Pode ser que ao você fazer uma nova descoberta em cima do que você está pesquisando, confirme aquela sinalética. Então, não deixa de ser uma nova sinalética confirmada, vamos dizer assim, né? Pode também haver a descoberta de uma né, uma sinalética existente numa retrovida, já desenvolvida numa retrovida. Você confirma com aquele neoachado, né? Exatamente. Com certeza. Pode ser também isso que ela colocou, esse neoachado vir trazendo à tona uma sinalética que até pode ter sido sua, mas você tomou conhecimento novamente. Por exemplo, vamos tentar clarear, né, para nosso teletertuliano. Uma mulher, uma teletertuliana. Por exemplo, dentro aí do que você está falando, você está pesquisando o assunto forma holopensênica, né, que é alguma relação, por exemplo, que você tem com algum lugar, algum ambiente que você já vivenciou no passado. Então, suponhamos que você se depare com esse ambiente, com esse local, com essa cidade,
E você, a partir daí, tem uma nova sinalética que você nunca teve antes, porque você nunca tinha ido nessa vida, nessa cidade, nem nunca tinha parado para pesquisar aquela sensação que você estava sentindo. Que é nova, né? Porque aconteceu a partir de algum contato físico, né? E aí até evocação. Isso é uma hipótese, né? Mas, claro, pode acontecer. Ou pode ser que né? você visite um local que você tenha visitado nesta vida agora, ou tenha uma retrocognição, mas que não tinha conhecimento daquela sinalética, mas vai se aperceber dela naquele momento. Isso. Vem junto, né, Isso. com o achado, né? Isso. Pode ser dessa forma também. Pode. Agora, na página 22 também... Página 22. Na efeitologia, como funciona o efeito halo? Você já falou, né? Halo das recomposições. Vamos então para a próxima. Você poderia exemplificar, também na página 22, em binomiologia, poderia exemplificar o binômio trafor-restaurador, trafar-superado? Então, é mais ou menos o que a gente estava assim, falando com a Gláucia, né? Esse trafor restaurador, ele vai atuar em cima de um trafar, e que com esse trafor, que ele vai produzir um novo movimento em cima desse trafar, vai superar esse trafar. Daquela forma que nós estávamos falando. Por exemplo, eu tenho um trafar que ele está sempre aparecendo, né? E então eu vou usar um trafor meu que com bastante força, né? Um trafor trafor já tem força, mas um trafor bastante assistencial, digamos assim, e vou com ele superar esse trafar. Mas isso não é uma vez só, a gente já falou isso, né? Várias vezes a gente atuando, né, com esse trafor, que a gente considera ele assim, podemos considerar como profilático, né? E vamos atuar em cima desse trafar que ainda está doente, né? Digamos assim, e vamos atuando com essa profilaxia até nós podermos substituir esse trafar restaurador pelo trafar superado, e ele não vai mais existir. O trafar vai se transformar em algo bom, né? Que a gente vai ficar com uma lembrança daquela situação, mas que foi restaurada, foi corrigida, né? Então, isso aí. Não sei se deu para entender. Deu, não, clareou bem. Agora, em parafatologia também, no final da sexta linha, você poderia comentar sobre a assunção de neopapel de paradiretor de peça existencial? Sim. A assunção do neopapel de paradiretor. É tipo assim, se torna a viver aquela mesma situação com um grupo familiar, digamos assim, ou com um grupo mesmo que nós estamos aqui convivendo. É uma situação que antes você foi diretor daquela peça, mas a peça não se saiu muito como você havia planejado, as coisas deram tudo errado. E, numa outra situação, você volta, né? E, como a gente fala assim, neopapel de paradiretor pode ser até numa situação de amparador, né? Você vir novamente percebendo todos os seus erros com aquele grupo e amparar aquele grupo justamente naquele papel que você não fez uma atuação eficaz, que a sua atuação não deu tanto certo. Então, você vai ser um paradiretor, num novo papel, mas num papel restaurador, num papel sadio, eficaz, né? Homeostático,
corrigindo aquele papel patológico, talvez, que você não tenha tido oportunidade de atuar com tanta eficácia, né? Nesse sentido. Agora, professora Rosa, em crescendologia, você poderia exemplificar o crescendo neoachados, neoperspectivas e neorreconciliações? Então, esses neoachados, até como a gente já havia falado através da pergunta aí da nossa, né, teletertuliana, eles podem vir até com novas sinaléticas, novas sinapses, né? E então, em cima dessas novas sinaléticas e novas sinapses, nós vamos analisar, né, ter novas perspectivas em cima de todos esses achados. Novo olhar, novo posicionamento, né, diante disso tudo. E, em cima disso, nós podemos transformar isso tudo em novas reconciliações, vendo os rastros, né, que podem ser pensênicos, que podem ser realmente até de atitudes, que podem ser comportamentais, e, então, fazendo as reconciliações em cima de todos esses neoachados encontrados, porque as neosinapses, e tudo que vem junto pode patrocinar esse boom aí de modificação de nosso comportamento. Talvez, se nós tivéssemos até um comportamento bem a priorista, né, bem preconceituoso, e vamos mudar em tudo com esses novos achados. E vai patrocinar novas reconciliações, né? Agora, na pensionologia, você poderia exemplificar, lá na página 21, segunda linha. Na pensionologia. Você poderia exemplificar o fortalecimento da autopensenidade cosmoética na pesquisa? Fortalecimento da autopensenidade cosmoética. É justamente isso, né? Porque vem muito claro, quando a gente faz a autoexperiência, o quanto que a gente vai fortalecendo a nossa autopensenidade pelas mudanças evolutivas que vão ocorrendo. A gente percebe que nós estamos mudando. E isso vai fortalecendo, vai nos dando garra, nos dando vontade de continuar, e que outras situações virão e seremos mais fortes, né? É isso aí. Agora, na fatologia, página 21 também, quarta linha. Como funciona, na prática, a utilização da inteligência evolutiva na análise factual? Então, a inteligência evolutiva, ela é superior a qualquer outra inteligência, né? É a inteligência que nós utilizamos através da nossa evolução, a superação de tudo que nós fazemos, para que nós possamos evoluir. Então, essa inteligência que tem, assim, que vai realmente ver o que é melhor para a gente e o que é melhor para todos, o que é melhor para a nossa evolução, o que é melhor para o cosmos. Então, nessa análise, usando análise factual, usando a inteligência evolutiva, nós vamos deixar de lado, digamos, vamos usar a palavra aí do professor Duval, dos piolhos de cobra, vamos deixar as picuinhas, né? Vamos deixar tudo que, às vezes, a gente se perturba por tão pouca coisa, deixa os nossos trafares vir à tona por tanta pequenez, que quando a gente usa a inteligência evolutiva, a gente tem até vergonha da gente mesmo, né? A gente cai do cavalo. Então, por isso que é muito importante
que a gente use a inteligência evolutiva em todas as situações, que na maioria das vezes a gente não usa, né? Então, eu penso que, no caso, ela é a base, né, Rosa, para essa colocação do verbete, de modo sem inteligência evolutiva, acho que bem difícil. Nos deixamos apanhar pelo comocionalismo, pelo emocionalismo, por pequenas coisas. A gente pode ver que, na maioria das vezes, a gente não se perturba por coisas tão grandes, não. São coisas pequenas que fazem a gente se perturbar. Então, vamos usar a inteligência evolutiva em todos os sentidos, né? Então, e essa inteligência evolutiva, né, Rosa, lembrando aí para a teletertuliana, é uma proposta do professor Valdo, né? Realmente é uma verpom e ela justamente sintetiza, na minha opinião, não sei o que vocês pensam, mas ela sintetiza a abordagem da conscienciologia, né? Que é justamente você pensar o mundo, a sua vida, as coisas, os fatos, com essa inteligência evolutiva. Aí você muda a sua maneira de ver. De agir, de interagir. Você muda a sua autopensenidade se você atua com inteligência evolutiva. Os valores mudam muito, né? Totalmente. Aquilo, por exemplo, valores materiais, então, eles perdem toda a importância, né? Exatamente. Porque o mais importante é você chegar onde você quer com inteligência evolutiva. Visando, né? a evolução em geral. Agora, na parafatologia, na página 22, sexta linha, você poderia aprofundar a vontade férrea, dando novo rumo à paracenografia pretérita? Deixa eu me localizar aqui. Sexta linha. Tá. A vontade férrea, dando novo rumo à paracenografia pretérita. Isso. Então, se nós pararmos para nos autoanalisar, né, a gente vê que o nosso pretérito, as nossas vivências anteriores, não foram tão assim sadias, né? Nós, até se a gente levantar o temperamento nosso da agora, nossa conduta, como nós ainda agimos agora, com todos esses resquícios que nós ainda trazemos, né? Aí, então, a gente sabe que a cenografia passada, ela não foi tão boa nas várias seriex que nós tivemos. Então, com a vontade férrea, com essa vontade de mudar, com essa inteligência evolutiva, nós vamos tentar mudar essa paracenografia pretérita, ou seja, planejando agora, nessa ressoma de hoje, né? Estamos hoje ressomados, planejando a nossa próxima vida, para que nós possamos cada vez mais modificar essa cenografia deixada no passado e percorrermos, né, com rastros não só pensênicos, mas como comportamentais, mudando tudo que nós fizemos de feio no passado, né? Transformando os nossos trafares em trafores e indo cada vez mais a caminho da evolutividade para um dia chegarmos à CL, né? Isso é o mais importante. Agora, professora Rosa, em legislogia, a lei do acerto grupo kármico poderia explicar o sobrepujamento autoinvestigativo para que se faça esse acerto grupo kármico e assim estar em conformidade com a lei? Então, a gente sabe que a recomposição tem a ver com os acertos grupo kármicos, né? Se a gente analisa e quer recompor com os grupos com os quais nós estamos em débito, nós vamos colocar aí a lei dos acertos grupo kármicos. E a nossa teletertuliana fala em relação à proposta do verbete, que seja o sobrepujamento emocional diante disso. É justamente isso, sabendo que nós nos propomos hoje a colocar em prática os acertos,
vamos corrigi-los com a recomposição, né? Voltando atrás, se for possível, se ainda nós pudermos ainda encontrar os grupos de hoje, né? Eu faço assim, o que ainda está na ponta do iceberg, que são os grupos de hoje que eu ainda tenho contato, eu tento voltar atrás e recompor da melhor maneira possível. Aqueles que eu deixei no passado, me reformando hoje, me modificando hoje, evoluindo hoje para encontrá-los, né, nessa paracenografia que a gente falou lá atrás e tentar corrigir nos momentos que eu encontrar, estiver diante dessas que serão possíveis consciências futuras ou consciências que estejam me esperando. Então, e vamos, então, paulatinamente fazendo os acertos grupocármicos. Não é assim de uma hora para outra. Às vezes, como chegamos aqui com milênios, né, de incorreções, de desacertos, vamos levar, talvez, para acertar, talvez milênios. Mas com essa proposta, essa vontade férrea de querer modificar, de querer mudar, nós vamos chegar lá, né? Isso é importante. Agora, na página 23, maniologia. A mania de assistir sem discernimento... 23, maniologia. A mania de assistir sem discernimento às pessoas com labilidade parapsíquica, ou seja, aquelas que têm parapsiquismo, mas não conseguem distinguir o que é pensene pessoal e exopensene, estariam mais predispostas a assistir sem discernimento? Sim, né? Porque se ela tem labilidade, ela está assim sendo... nesse momento, ela não pode não estar no melhor momento dela, né? Para assistir naquele momento. E esse discernimento, ele tem que vir, como a gente já falou até lá em outras situações, com a atuação do cérebro para cérebro. E até que ponto a pessoa que tem a labilidade deve, em primeiro lugar, se autodiagnosticar se ela está atuando com o paracérebro, se o discernimento está atuante ali, né? Porque eu não tenho a labilidade, mas quem é portador deve conseguir se autodiagnosticar como ela está naquele momento, se autoverificando. Eu estou no momento, eu estou com discernimento, eu estou com lucidez naquilo que eu estou vendo, naquilo que eu estou interagindo. Se perceber que está confuso, que não está vindo de uma forma lúcida, não atuar assistindo, principalmente que a assistência não vai ser... vai ser profilática. Agora, né? Rosa, Entendeu? só lembrando, como ela colocou aqui a labilidade parapsíquica, pelo conceito que a gente tem hoje na enciclopédia, que a gente tem o verbete labilidade parapsíquica, é justamente a questão da pessoa ter o parapsiquismo, mas ela não ter filtro. Então, ela não sabe distinguir se ela está tendo uma informação de guia cego, de assediador, de amparador. Porque é claro que... Aí ela pergunta se estariam mais predispostas a assistir sem discernimento. E ela pergunta se elas não conseguem distinguir o que é pensene pessoal e exopensene. Então, além disso, quer dizer, se é pessoal, se é exopensene, e qual é a qualidade desse exopensene. Né? Porque o problema da labilidade parapsíquica é justamente isso. A pessoa não consegue distinguir, ela oscila. Né? Ela muita confusão, muitas informações, por isso que eu coloquei. Ela distinguir, nesse momento eu estou lúcida, né? Então, verificar a lucidez desse momento. Quem está atuando? Quem é o diretor desse momento? Sou eu que estou atuando? Eu tenho lucidez? E se ver que não, que tem outros atores, né, atuando nesse momento, então, não é momento de assistir, é momento até de se autoassistir e procurar também
outras assistências, né, para que ela possa ficar reequilibrada. Dentro, né, daquela linha, né? Muita ajuda que não atrapalha, né? Se a pessoa não tem segurança, dependendo da situação, é melhor ficar quieto, né? Agora, em sindromologia, página 23. Você poderia explicar a relação da síndrome de Poliana e da síndrome do infantilismo com o tema do verbete? Sim, eu já havia falado no início, né? Por exemplo, se nós queremos nos colocar assim diante da técnica desse posicionamento do sobrepujamento emocional autoinvestigativo diante das situações que nos são apresentadas, dos fatos e parafatos, né? E se não agirmos com responsabilidade, lucidez, termos esse discernimento na hora que estamos atuando, nós não vamos ter realmente sobrepujamento, né? E com a síndrome da Poliana, o que acontece? Ela não vai conseguir enxergar, ela tem uma visão distorcida, né? A síndrome da Poliana também faz com que a pessoa veja as coisas distorcidas. Tudo assim muito bonito. O mundo é belo, todo mundo é muito bom, né? Não consegue ver a realidade das coisas. Então, não vai conseguir ter lucidez e discernimento naquele momento para ter o sobreparamento. Ela vai ser unilateral naquela observação, porque só vai ver a observação do lado bom, mas não significa que nesses fatos e parafatos não estejam acontecendo também situações nosográficas. E isso é que é importante que se permaneça em qualquer situação com sobrepujamento, seja vindo a nosso favor ou não, né? Então, Poliana, eu já fui muito poliana, por isso que eu coloquei essa síndrome. Em alguns momentos ainda me encontro com esse, não estou totalmente sarada, mas eu via muito, não conseguia ver o mundo ruim, tudo era muito bom para mim, todo mundo era bom, confiava muito em todo mundo, né? E então hoje eu já, com essa técnica, eu já estou percebendo melhor a realidade. E infantilismo também, eu acho que eu estou me reciclando dessa síndrome, não no sentido de ser infantil, como ser criança, mas infantilismo que eu falo da maturidade emocional, né? Porque muitas vezes quando o professor nos chama de crianças, ele não está nos comparando como uma criança intrafísica, é uma criança mesmo consciencial, né? E a gente tem que ver até que ponto ainda somos crianças conscienciais, né? Até que ponto já estamos maturando o que estamos apreendendo através da conscienciologia, né? Então, isso ainda é a síndrome do infantilismo, quando a gente recebe tantas informações e ainda queremos agir só com a ótica do intrafísico, né? Então, é infantilismo, né? Sobre essa questão que você estava falando da labilidade, para mim fica claro que a pessoa com labilidade parapsíquica, ela tem a dificuldade mesmo de promover uma assistência com discernimento. A minha questão é assim, como que a gente de fora pode contribuir para essa pessoa lábil parapsiquicamente perceber isso? Há algo que a gente possa fazer de mais efetivo, mais ilustrativo para esclarecer esse processo? Olha, eu vou falar assim, porque é uma área que eu não tenho muita dominância, né? Essa área do parapsiquismo, de perceber essa... Eu posso até conhecer um pouco dentro da psicologia, mas não dentro do parapsiquismo propriamente dito. Então, intervir, eu me abstenho, né? Porque ainda é uma área que eu ainda não domino. Porque eu percebo, eu lido com pessoas que têm,
o que eu faço? Eu lido com os meus conhecimentos que eu tenho. Nesse momento, eu tento ser assistencial, procurar ajudar o máximo possível essa pessoa, mas assim, num sentido de correção, eu ainda me acho ainda sem condições de falar sobre isso. Eu acho que uma pessoa muito boa para falar sobre isso seria a Malo. A Malo, inclusive, ela tem até artigos, né, sobre isso. Alguém comentou sobre isso. A Malo Balon. Agora, então, porque, diante assim, da sua pergunta, a gente tem que pensar de imediato, né? A pessoa tem alguma lucidez sobre o parapsiquismo em si? Porque tem gente que tem, mas que nem admite. Então, assim, tem muitas variáveis que eu acho que tem que ser mapeadas. Uma coisa é se a pessoa admite que ela é parapsíquica. Esse é o primeiro ponto. Segundo, é a pessoa querer estudar isso e querer realmente tirar vantagem evolutiva, né, a cosmoética. Então, porque tem um gap enorme, né, entre uma coisa e outra. Por exemplo, eu conheço pessoas que têm muito parapsiquismo, muito, e que não querem saber de estudar e de desenvolver nada. A pessoa nem considera, ela acha que aquilo não serve para nada e que ela nem valoriza 1/10 do que ela tem, né? Então, eu acho que precisa mapear melhor o perfil dessa pessoa que está apresentando essa labilidade. Né? Por exemplo, se a pessoa já tem algum conhecimento, por exemplo, de conscienciologia, do paradigma consciencial, é bem diferente de uma outra que não tem e não quer saber. Né? Para essa que já conhece o paradigma consciencial, tem aquelas dicas clássicas, né, que o professor Valdo fala muito. Ele sempre ensina isso para a gente. Da gente procurar fazer a assimilação o máximo de rapport possível com o amparo da pessoa. Né? E, claro, botar a nossa intenção cosmoética na frente de tudo. Eu acho que isso ajuda demais. Mesmo a gente sem muita noção, sem muita lucidez do que está acontecendo extrafisicamente, eu já tive, sinceramente, boas experiências que eu sei que o que me salvou foi um posicionamento muito cosmoético em alguns momentos da minha vida. Eu podia ter entrado em frias assim, bem grandes e eu fui salva, assim, eu escapei bem. E eu entendo, assim, não sei o que você pensa, Rosa. Você falou ainda há pouco sobre a cosmoética, mas é bem importante esse meio de querer o melhor, né? De ter essa questão de assistir, do melhor. Né, no melhor que você possa dar. E ver que por trás, você percebe, eu não vou dizer que até com pacientes meus, e até mesmo aqui dentro da Conscienciologia com outras pessoas convivendo, às vezes você percebe a labilidade da pessoa. Mas o que eu acho muito importante a gente ver que não jogar a responsabilidade de tudo para aquela consciência que está atuando ali. Tem um grupo atrás. E essa consciência de você sobrepairar e ver, né, que a consciência não está agindo sozinha e que ela está quase que pedindo socorro, né, e encaminhamento para as dinâmicas, no caso de já estar dentro da Conscienciologia, e muitas vezes não se sentir afetada por aquela consciência que às vezes está te dizendo coisas que você não quer ouvir, mas não é ela que está dizendo, às vezes é um grupo, alguém por trás que está dizendo. Então, essa percepção a gente já tem. Agora, os encaminhamentos é importante. Quando a gente não tem condição de lidar, encaminhar para dinâmicas, encaminhar para pessoas que possam... Quer ver, pessoas que eu tenho assim, encaminhado algumas consciências, para o professor Mário Oliveira eu tenho encaminhado. Quando eu não dou conta, né, eu encaminho para ele, e ele tem a preceptoria que ele atua lá, e ele vê diretamente o parapsiquismo. Então, isso é muito importante. Agora, quando é da socinha, a pessoa não tem conhecimento nenhum, eu acho que já fica bem mais difícil da gente ajudar, né? Porque aí a gente vai ajudar com assistência.
não deixar a pessoa mas ficar às vezes dá um correndo livro para risco, ela, algum livro desses mais iniciantes da conscienciologia, já para abrir a cabeça da pessoa, para ela entender o valor daquilo, né? Eu acho que essa questão dela saber a gradação que existe nas possibilidades assistenciais das companhias extrafísicas, só ela ter noção disso, acho que já ajuda muito. E às vezes ela não tem, e tirando ela de situação de risco, assistindo no sentido de protegê-la, já é muito importante, né, quando ela desconhece. Né? Agora, em neossinapsologia, página 22, você poderia comentar as neossinapses oriundas das novas reciclagens autopesquisísticas? Neossinapses oriundas da reciclagem autopesquisística. Então, é tudo aquilo que a gente já falou, né? Se neossinapses são novas sinapses que a gente vai adquirindo, né? À proporção que nós vamos evoluindo, que vamos nos reciclando, nós vamos adquirindo novas sinapses, né? E com essas novas sinapses, a gente vai ter mais conhecimento de atuar, de saber como se posicionar, principalmente diante desse sobrepairamento aí emocional, né? Vai nos dar mais bases, vai dar ferramentas. Essas neossinapses vão nos preparar para outras pesquisas futuras, né? Então, isso é muito importante. Você poderia, na parafatologia, página 22, você poderia falar a respeito da constatação de várias personagens atuando enquanto mini-peças assistenciais, multiexistenciais? Com a linha? Na penúltima linha da parafatologia. Personagens atuando enquanto mini-peças penúltima linha, a constatação de vários personagens atuando enquanto mini-peças assistenciais multidimensionais. Então, nesse grupo que a gente vem falando tanto, né, o grupo que nós estamos atuando, a gente, se tiver assim, bastante acuidade, essa posição aí realmente de sobrepairamento, a gente percebe que, além daquelas consciências ali, vão chegando outras consciências, ou até mesmo a temática que está se discutindo naquele momento, aqueles fatos que estão ocorrendo, vão atraindo outras consciências mesmo. E vai se estabelecendo todo um teatro, né? E esse teatro não é só intrafísico, é o teatro multidimensional, onde tem a paracenografia, ou seja, vários personagens atuantes, um intrafísico, trazendo até um grupo bem maior junto com ele, e se são vários intrafísicos, então a multiplicação então é maior ainda, né? Então, aí é que tem a importância daquele líder assistencial que está naquele contexto, né, de ter o sobrepairamento, de não se deixar envolver. Porque, às vezes, vai se fortificando, vai ficando mais forte, e ele não se deixar derrocar, né? Continuar com o mesmo posicionamento de antes. Isso é que é a vigilância. Muito importante. Agora, na paradoxologia, página 23, você poderia exemplificar o paradoxo de o belicista de ontem ser o pacifista de hoje? Na paradoxologia, página 23. Uhum. Então, quando há uma proposição da consciência em se modificar, ela pode ter sido até bélica mesmo, em outras vidas, ou mesmo nessa, né? Se ela tem a vontade férrea, né, e quer realmente mudar, ela pode mudar até mais rápido até do que nós que estamos mudando assim homeopaticamente, né? E isso é muito importante. Essa mudança a gente não pode cronometrar, né? Cada um tem o seu momento, cada um tem a maneira de mudar. Então,
o belicista pode se transformar, sim, no pacifista de hoje. Aquela mesma situação que ele foi patrocinador de guerras, ele utilizar... até eu me lembro agora de uma situação que o professor Valdo colocou na mini tertúlia, de um, vamos dizer assim, belicista, né, que havia sujado um rio, não sei se com sangue, seja lá o que for que ele tenha cometido, que ele sujou o rio, e hoje ele teria que vir limpar esse rio, né? Ou seja, patrocinar a reurbanização, né, desse rio, né? Ou seja, se tornar pacifista. Quem sabe que muitos ambientalistas de hoje não foram belicistas de ontem, destruindo a natureza, e hoje vêm até nessa posição adequada de ambientalista, até para proteger, para, ou seja, recompor, né, aquilo, né, fazer os acertos necessários para corrigir o ontem, né? Então, e se a gente pensar, a história humana é história bélica, né? Não tem como. Não existe toda história a nossa origem no planeta bélica, sem belicismo. Então, obviamente que a gente, todos nós, de uma maneira ou de outra, já participamos, dessa vivência bélica, infelizmente. Então, é isso. O importante é a gente ir em frente e fazer essa virada, né? Quem tiver mais comprometido com esse problema. Uns mais, outros menos, né? Mas então é isso, nosso tempo esgotou. Eu agradeço muito a participação de todos vocês, tertulianos, teletertulianos. Professora Rosa, vamos aos próximos, né? E os nossos anúncios estarísticos. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 20 assinaturas no livro de presença, 10 perguntas presenciais e 31 perguntas respondidas online. Hoje nós temos 5 recados. A Valdirene com o curso Acoplamentário, o Ricardo com a segunda jornada de Conscienciometrologia, a Gláucia com a Sinvex, a Marta com o primeiro simpósio Teáticas da Conscienciologia e a Beatriz com curso avançado em Saúde Consciencial. Boa tarde a todos. No próximo final de semana, dias 14 e 15 de junho, sábado e domingo, será realizado o acoplamentário temático de parapedagogia. Por ser no sábado e domingo, mesmo quem tem compromisso na sexta-feira pode participar. Os EPICONs serão Rui Bueno e Ana Luísa. Voluntários e professorandos da Reaprendência têm a condição especial. Então, o acoplamentário é um curso sem pré-requisito e todos estão convidados. A inscrição pode ser feita na recepção do CAEC ou através do telefone 45 3525 2652. Obrigada. Boa tarde a todos. Eu estou aqui para convidar a participar da segunda jornada de Conscienciometrologia, que vai acontecer entre os dias 4 e 6 de julho, aqui em Foz do Iguaçu. Tá? Os temas abordados serão paritentidade, vai ter uma oficina, inclusive, sobre a formação da paritentidade, que a gente pode, então, estudar mais esse tema, né? Biografometrias, foliciometria, conscienciometria e desperticidade. A participação ela pode ser online ou presencial, tá? Passa para isso a gente se inscrever, então, no site da Conscius, www.conscius.org.br, ou através do telefone da própria Conscius, né? 2102-1460. Falar com a Silvia na parte da tarde. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Convido tertulianos, teletertulianos e principalmente você que é jovem a participar do 11º Sinvexis, que é o Congresso Internacional de Inversão Existencial. Ele vai acontecer de 14 a 17 de julho aqui em Foz do Iguaçu. E o tema a ser discutido durante todo esse congresso será Greenvex, ou seja, os grupos de inversores. Então, venha debater conosco ideias avançadas sobre a Invexis e também comemorar conosco os 10 anos da Sinvexis no primeiro campus de Invexologia do planeta. Para maiores informações, você pode acessar nossa página no Facebook ou através do e-mail contato@asinvexis.org. Também não deixe de acompanhar os vídeos do programa Invexis na Prática em nossa página do Facebook. Obrigada. Boa tarde a todos. O nosso convite é para
o primeiro simpósio Teáticas da Conscienciologia, que vai acontecer durante a primeira semana paracientífica da Conscienciologia. Nesse simpósio, nós teremos a apresentação de 13 trabalhos, e no dia 26, que vai ser as mesas de preparo interconsciencial para a pré-intermissiologia. Nós vamos contar com 5 trabalhos. África, Laboratório da Pré-Intermissiologia, professor João Bonassi e Kátia Aracaki. Segundo, Colégio Invisível da Parhistória. Milena Mascarenhas e Sofia Costa serão as professoras. Terceiro, a importância da cultura da dessomatologia. Daniela Miari e Regina Sterman. Quarto, Colegiologia, Comunicação Transdimensional, professora Ana Seno. E quinto, Assistenciologia aplicada à pré-intermissiologia, professora Roberta Bouchardet. Nós convidamos a todos para adquirirem maiores informações ligando para o telefone 045 3525 2652. Repetindo o telefone 045 3525 2652. Obrigada e até lá. Boa tarde a todos. A OEC convida você a participar do curso Avançado em Saúde Consciencial. Este curso possibilita ao participante vivenciar a autoconsciencioterapia e aprofundar nas autocuras. É um curso composto de 12 módulos e acontecerá no campus da OIC, com início no dia 16 de agosto de 2014. Esta é uma oportunidade para você ampliar a sua saúde consciencial, favorecendo assim maior equilíbrio e qualidade de vida. Os temas abordados em cada módulo. 1. Base da consciencioterapia e autoconsciencioterapia. 2. Parasemiologia. 3. Saúde somática. 4. Saúde energossomática. 5. Saúde mental somática. 6. Saúde psicossomática. 7. Saúde na vida intrafísica. 8. Saúde multidimensional. 9. Saúde grupocármica. 10. Fundamentos da paraterapêutica. 11. Fundamentos da paraprofilaxia. 12. Cosmoética e saúde consciencial. Maiores informações pelo telefone, código de área 45 3025 1404, ou pelo site www.oec.org.br. Obrigada. Para amanhã, teremos o verbete Estimulação Parapsíquica, especialidade Parapercepciologia, com a verbetógrafa Kátia Aracaki. Obrigado e boa tarde a todos.